Pronto, começou a gravar, então sejam todos bem-vindos aqui ao Café com BPO nessa quarta-feira. O tema de hoje vai ser gestão de documentos. Eu me chamo Guto César, faço parte aqui do Café com BPO junto com o Breno Vicário Nicolau, que é o nosso estrategista aqui tecnológico, nosso grande fundador também do Café. E a gente vai estar tocando esse bate-papo de hoje. Como funciona? Para quem está vindo a primeira vez, se manifestem, tá? A gente está cobrando uma taxa aí simbólica de 2,5 milhões, então eu preciso que vocês se manifestem. O Nicolas já se manifestou, então eu vou te passar o Pix depois, para você estar nos pagando aí, brincadeiras à parte. Mas a dinâmica é bem simples. A gente abre essa sala do Meet, vai trocar uma ideia e vai conversar sobre este tema. Todos aqui já são BPOs, estão começando, tem muita história para compartilhar, tem muita experiência de mercado, tem muita dinâmica aqui para estar nos colocando. Igual nossa amiga acabou de colocar, a Ana falou que é bancária, então, assim, tem muito conhecimento, tem muita jornada de vida que pode estar partilhando. E o tema é bastante sugestivo, né? Gestão de documentos. E aqui eu vou começar com a brincadeira em relação a contadores. Eu já trabalhei em muitos escritórios contábeis e é muito comum a gente salvar todos os documentos no Drive, renomear cada um deles por valor, data e o que se trata, e deixar guardado lá por ad eterno. Nunca ninguém pega. Algum contador ou algum BPO ainda faz isso hoje, de pegar o documento do seu cliente, de salvar o documento e ficar aguardando aquilo ali com uma certa segurança. Em algum momento sempre tem bucha, a gente vai falar de algumas buchas delas aqui, mas em algum momento fica lá sempre guardando, perdendo bastante tempo com isso. Tem alguém que faz isso hoje, sem medo de errar, sem medo de se manifestar. Alexandro, você faz isso hoje, Alex? Se puder compartilhar e falar conosco, pode levantar a mão. Pode falar. Conte sempre, Patrícia Benini. Patrícia, pode ficar à vontade. Oi, boa tarde, Vitor. Eu faço dessa forma ainda. Foi assim que eu aprendi nos primeiros cursos que eu fiz e eu venho mantendo dessa forma. Anexo, no caso, quando eu trabalho com conta azul, anexo no conta azul também, mas mantenho na pasta no Drive também todos os documentos renomeados. O que acontece, Patrícia? Tem uma máxima que eu gosto de colocar aqui, é que o BPO, ele não existe uma formatação pré-estabelecida. Não existe certo e errado. Tá? Para cada cliente, para cada dinâmica, a gente vai ter que ter uma adequação, uma utilização, ou seja, existe um universo de possibilidades. Aí eu te pergunto, esse tempo que você leva para armazenar, guardar e colocar no Drive e ainda anexar no Conta Azul, ao meu ver, eu fazia muito isso, tá? Eu utilizo o Conta Azul também. E o que eu gostava de fazer? Eu vim do escritório contábil, nossa, né, desde novo eu sempre tive mania de guardar em pastas. O que acontece? Eu fazia o quê? Eu pegava o arquivo, ele me mandava pelo WhatsApp ou por e-mail, eu salvava numa pasta. Então, todo aquele processo de entrar meus documentos, arquivo, empresa, cliente A, ano tal, entrada e saída, e salvar o arquivo e renomear o arquivo, eu gastava muito tempo. Até aí tudo bem, porque eu sou um cara organizado, eu gosto de organização, sem nenhum problema. O que acontece? Entrava no Conta Azul, gerava um lançamento, e aqui vem uma dica: utilizem o campo de observação do Conta Azul. Porque como a gente vai estar lidando muito com qualquer ERP, né? Como a gente vai estar lidando com muitos números, muitas informações, às vezes você vai pagar um boleto duplicado, ou, por exemplo, se um cliente pediu para você pagar um boleto vencido, e ele conseguiu renegociar esse boleto. Ou se você, no campo de observação, anexa os dois boletos e coloca que a pedido do cliente, na data tal, via WhatsApp, ele solicitou que eu pagasse esse boleto com reajuste, lá na frente, quando aquele fornecedor falar, você não pagou, paguei sim, mas esse boleto não é o boleto que a gente tem registrado. Você tem todo o histórico. Puxar isso na memória é muito difícil. Então, utilizem das anotações do RP como diário de bordo. Isso facilita muito para que você esteja na mesma linha, na mesma página que seu operador. Porque, venhamos e convenhamos, quem está aqui nessa sala não deseja ficar na operação. A gente quer crescer o negócio. Se acontecer alguma coisa, você ter que lidar com o dono, com o cliente, você precisa saber em que pé que você está diante de cada lançamento. Então, usar o campo observação é muito válido. Tá? Voltando aqui para a nossa história, Patrícia.
Além de ter essa pasta, de ter feito todo esse processo de salvar aquele arquivo, eu entrava no Conta Azul, fazia toda a categorização, centro de custo, colocava a observação e anexava o arquivo. E o arquivo ia extremamente bonito, sabe? Data, valor e o que se tratava. O que aconteceu? Eu fui calcular o tempo que eu gastava com essa atividade. Era grande, 2 horas por dia só para poder fazer gestão de documento. O cliente não me pagava por essa gestão, tá aí um ponto que vocês podem passar a pagar. Segundo ponto, ninguém olha esse arquivo, se olha por uma segurança, mas aí eu vou te dar uma dica de como você se manter segura com essa redundância. Terceiro ponto, se você está lá pesquisando no Conta Azul, seu cliente chegou para você, Patrícia, digamos que é o Nicola aqui, chegou para você e falou assim, você pagou aquele boleto de 5 meses atrás, o que você vai fazer? Você não vai entrar no WhatsApp, nem no e-mail, você vai direto no Conta Azul e vai pesquisar. Quando você abre o lançamento no Conta Azul, e aqui, lembrando, quando eu falo Conta Azul é qualquer RP, você vai ter de qual banco, para quem que foi, nome do fornecedor, todos os dados, ou seja, você vai ter todo o histórico daquilo. O anexo, ele não precisa estar com aquele nome bonitinho. Ele pode ser só anexo puro, com aquele palavrão grandão de nome de arquivo, né? Que não tem problema, porque o que você precisa está ali. Então, uma vez que, aí vem para a solução, para ser mais direto e não ficar falando muito, uma vez que o cliente me manda o documento, de cara, dependente de onde ele tenha me mandado, eu pego aquele documento e gero o lançamento no Conta Azul e anexo aquele arquivo feio, aquele palavrão gigante lá dentro, beleza, eu já estou livre, porque qualquer dia que eu quiser pesquisar aquele arquivo, ele está lá. Ele não precisa estar com o nome bonito, mas ele está lá naquele lançamento. E como é que eu faço para ter aquela segurança? Todo final de mês, quando eu entro no Conta Azul Mais, eu clico lá exportar a movimentação para contabilidade, o Conta Azul me dá todos os anexos de forma zipada. Eu simplesmente salvo aquele arquivo com o mês. Aí o cliente chega para mim e fala: estou precisando daquele arquivo, não está no lançamento? Ou está no lançamento, ele quer o compilado daquilo, você entrega para ele. Ele que o tempo que você iria gastar para organizar, ele organiza. Agora, se o cliente me pagar R$ 540 por mês a mais, eu faço a gestão de documento deles, coloco no Drive e ainda mando um bombonzinho pelo correio sem nenhum problema. Mas é porque é muito tempo que a gente gasta. Breno, você pode falar. E Patrícia, você levantou a mão rapidinho para comentar alguma coisa. Eu não sei se você ainda quer comentar algo. É só essa questão mesmo, que eu trabalho com um cliente que a contabilidade acessa os documentos direto, né, o anexo dentro do Conta Azul, e a contabilidade tem acesso direto por lá. E aí teve uma vez que eu não sei que tipo de problema eles estavam tendo para acessar os documentos, eles me pediram que mandasse os documentos novamente por e-mail. Então, porque eu tinha salvo, eu mandei. Mas eu não trabalho com essa funcionalidade de zipar dentro do próprio Conta Azul e salvar dessa forma. Então, eu vou verificar isso. É porque muitos BPOs, Patrícia, não sabem que na hora de você exportar o movimento para a contabilidade, aí fica a dica. Se você não for exportar, sua contabilidade não usa o Conta Azul, não tem problema. Você coloca qualquer dado ali de histórico, de plano de contas, só para no final do processo você baixar todos os anexos daquele mês. Então você manda zipado para ele todos os anexos, você vai ter a sua redundância de questão de segurança dos arquivos. Mas o trabalho de ficar renomeando, parando ali, ele é bem chatinho mesmo. Pode falar, Breno. Só aproveitando o teu ponto, eu acho que quando a gente renome, se a gente está salvando o documento dentro do RP, seja ele qual for, no próprio RP você já vai ter os dados que a gente, né, alguém já preencheu, que é o fornecedor, a data de vencimento, etc. Qual que é o problema quando você renomeia um arquivo e faz isso, do meu ponto de vista? Se algum dia o cliente falar assim, você pagou esse documento aqui, ele vai te mandar o documento igual ele te mandou anteriormente, provavelmente. E aí você mudou o nome. E agora para você achar esse documento? Então, assim, se você faz no Drive, ou no OneDrive, né? Eu acho que você pode até renomear, mas você perde essa rastreabilidade quando o cliente reenvia alguma coisa, você tem que procurar. Agora, se a gente está usando já o Drive corporativo, o Google Drive corporativo ou o SharePoint,
Aí não faz muito sentido você renomear, porque você consegue criar campos lá dentro para um arquivo. No SharePoint são colunas e no Google Drive são, eu não lembro o nome agora, acho que eles chamam de etiquetas. Então você consegue ter dentro do Drive corporativo, o Google Drive corporativo, você consegue criar etiquetas. Então, etiqueta fornecedor, etiqueta data de vencimento, etiqueta isso, etiqueta aquilo. Então, você não precisa renomear o arquivo, você simplesmente salva e coloca esses nomes, caso você queira ter mesmo senha, não usa um RP, etc., você consegue colocar nas etiquetas do Google Drive. Se for dentro da Microsoft, você consegue criar, são campos que você tem ali, uma tabela, onde uma coluna, imagina uma tabela do Excel, onde uma coluna é o arquivo, e as outras colunas você pode ter uma coluna para o nome do cliente, do fornecedor, uma outra coluna para a data de vencimento, uma outra coluna para isso. Então, se você não usa o RP, a sugestão tudo é, use alguma coisa paga da Microsoft ou da Google, que aí pelo menos lá nessas duas você consegue ter os documentos, você não precisa renomeá-los, mas você consegue organizar por fornecedor, né, fazer filtros, etc. Então, fica muito mais rápido você fazer uma busca. E caso o cliente questione, você pagou esse arquivo aqui, você pagou esse documento, você consegue rastrear muito mais fácil. Não, e é uma ideia fantástica, porque eu não conhecia essa dinâmica de listas, o Breno tentou me apresentar, e assim, aparentemente te livra de muitos problemas e facilita muito o dia a dia. Vale a pena depois, caso o Breno puder mostrar, vai ser bastante interessante. A time BPO, não sei seu nome, você levantou a mão, não desista. Da Time BPO. Time, desculpa, time, foi mal, tô no modo BR. É um mesmo do nome. O time do tempo do BPO financeira. Qual o nome? Gisele? Isso, Gisele. Fica à vontade, Gisele. Deixa eu falar uma coisa para vocês, na verdade, não é uma pergunta. Acho que o único problema que eu tenho aqui é com os comprovantes, na verdade, sabe? Porque acontece muito de algumas empresas pedir para mim o comprovante de FGTS, sabe? Dessas guias principais aí. E esse daí eu tinha parado de salvar uma época, tinha salvado no arquivo geral, mas não estava funcionando nesse formato, sabe? Então, eu perco um tempinho ainda, o meu pessoal aqui, salvando esses computadores, porque estava muito complicado. Então, eu estava salvando um único arquivo, assim, principalmente em Santander, esses bancos, sabe? Mas agora eu voltei a salvar um por um e não pensar no formato de deixar isso mais rápido, sabe? Se tiver alguma dica, estou aceitando. Tem algumas possibilidades aqui. Breno, você quer arriscar? Se você utiliza os bancos tradicionais, no momento é difícil, porque tem que entrar lá e baixar um a um. Se você usasse, por exemplo, eu não sei se é assim, mas no OMEcash, quando você faz um pagamento pelo OMEcash, ele já salva o comprovante direto no lançamento para você. Então, é um baita ganho para quem precisa fazer isso. Ele já vai salvar lá para você, você não perde mais tempo, entendeu? A única coisa que me vem em mente é daqui a pouco eu digo assim, acho que em 1, 2 anos é capaz de ter alguma funcionalidade. Como todos os bancos vão ter integração via API, aí muitos já devem ter essa funcionalidade, já vão, acho que, desenvolver essa funcionalidade de você, ao fazer um pagamento, já conseguir receber esse comprovante, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas, por enquanto, eu não conheço muito bem os que têm essa opção. Tem que gastar esse tempo mesmo, né? Só vira despesa, né? Então, você comprando com a gente... Agora, Gisele, tem outra coisa. Uma coisa que pode facilitar muito aí é você criar um processo padrão. Por exemplo, você tem alguns bancos que são difíceis de trabalhar, igual o Breno mencionou. Uma vez que você coloca a exigência de um banco seu, entre aspas, olha, prezados clientes, a partir de hoje utilizaremos o banco Linker ou o banco Cora como um banco de tesouraria, só para pagar e receber. E eles, mas em meu relacionamento com o banco, isso, aquilo outro, você explica, olha, o banco, muitas das vezes, ele não vai ganhar por você pagar e receber contas ali dentro, a não ser que seja boleto. O que o banco vai te dar de benefício é quando você faz a aplicação, quando você utiliza algum serviço pago lá dentro.
Então, para ter uma segurança maior com o seu cliente, ter uma praticidade na sua operação, o fato de você elencar um banco digital vai melhorar muito as suas operações, seus operadores, a dinâmica de processos, a esteira de produção, ou seja, e essa questão de salvar, de colocar, de encaminhar. Então, talvez essa dinâmica possa te ajudar nisso. Com certeza, fugir também dos bancos tradicionais que, ora, são muito bons e ora dão muito trabalho, né? Tem esse detalhe. Parece que eu falei Mas, assim, de fato, pra- depende do eu falei cliente aí, para né? a Gisele, Obrigada, assim, viu, pela o dica. fato da gente não estar vendendo... Outra coisa, o nosso amigo Wireless da segunda-feira, ele colocou um ponto muito interessante. Lei de proteção de dados, que muitos de nós certamente ainda não se adequou, não sabia que tem que ter estratégias de plano de contingências caso aconteça alguma coisa. Dependendo do meio de comunicação, são muitos dados sensíveis que passam por muitas pessoas, muitas ferramentas. Se isso em algum momento der problema, ou se o cliente te questionar, as multas e os danos são talvez irreversíveis, são muito grandes. Então, é um valor muito caro se aplicar na lei de proteção de dados. A gente vai estar falando com a Cibele para fazer um workshop para poder nos adequar em relação a Não isso. está ali. E qual que é a dinâmica que ele utiliza? Ele A faz gente o sabe quê? o quanto a gente é grande. Ele pega todas as informações e não pega documentos. Porque no documento tem lá um extrato, tem a conta, tem o CPF, uma coisa ou outra, não. Ele só pede as informações. E por incrível que pareça, ele pede por áudio. Então, a ferramenta que ele desenvolveu, a empresa de BPO dele, que é voltado para a pessoa física, que eu acho muito legal, quem não assistiu, assista, está lá no YouTube, foi nosso último especialista, ele recebe as informações por áudio e faz os lançamentos. Mas o que me chamou a atenção foi a maneira com que ele teve que se adequar. Ele falou, Guto, eu não pego os documentos por conta de uma série de fatores que na hora que eu fui implantar a LGPD, eu percebi que era perigoso, era uma casca de banana. Então, eu pensei, será que para o nosso caso, pegar só as informações seria interessante? Por exemplo, tem que pagar um boleto. Me manda só o código de barra e o vencimento, algo do tipo, cria uma dinâmica melhor de comunicação. Nós sabemos que a comunicação é um calcanhar de Aquiles. Eu fico muito feliz aqui com a presença da Cassiane, porque ela tem um tesouro e não quer revelar para o pessoal. Eu já peguei no pé dela várias vezes para ela apresentar essa solução para o pessoal sobre esse tesouro na área de comunicação, que é algo que o Breno me apresentou, que é o ClickUp, eu tenho cada vez mais visto que ficar sem ele é quase que impossível. Então, assim, outra dinâmica. Alguém aqui faz a gestão de documentos ou cobra a gestão de documentos ou faz de forma diferente, igual esse nosso amigo de segunda-feira? A última vez que eu fui aí, Aqui, a não sei se parte todo nova mundo já faz assim, está mais pronta, mas eu né? recebo só no A e-mail. construção ali, Só no e-mail, né? era antigo, já ficou pronta aquela E o parte WhatsApp, ali, né? nada de Já tá- ferramenta. já tá- Só e-mail. Porque meu a WhatsApp perde estrutura. muita, né, Isso. informação aí. Então, para não passar, para não perder a data de vencimento, já aconteceu, então bem lá no início eu recebia, Sim, mandou no WhatsApp, sim. eu Não, ficava então. igual uma louca Então, passando. assim, a gente só queria, E eu como isso comercial, também eu preciso leva de processo tempo na pra vocês, rotina, eu né? quero Então, voltar a hoje é vender. só no e-mail, cada Mas cliente aí, tem seu e-mail. eu tenho que brigar com o E financeiro aqui. tudo para pagamento E eles a gente recebe via e-mail. estão dentro do... Entendi. O e-mail é uma excelente solução. Mas é um processo manual, né? É braçal. Tem que entrar, pegar, faz Sim, parte. mesmo processo, exatamente. E é bom que o e-mail também fica registrado lá, os documentos, né? Dá para salvar durante muito tempo. Então, isso entra também dentro do nosso tema. Alguém mais aqui cobra para fazer essa gestão de documento, ou não sabia que deveria cobrar, ou pense em algum formato diferente sobre gerir esses documentos? Ninguém? Pode falar, Eduardo. Então, pessoal, eu acho que até agora aqui na reunião foi esboçado assim muita coisa legal e cheguei a uma conclusão assim saudável de os próximos clientes já vou impor já essa regra aí de um banco digital nativo dentro da RP para tesouraria, que é o que eu já tenho em alguns casos rodando assim, tá dando muito certo. E aí, pô, foi acrescentado vários gargalos aqui que tem como resolver. E eu tenho casos também de clientes que me pedem para mandar comprovante, mas é uma coisa assim, pontual, né? Às vezes é para poder repassar, para comprovar alguma operação dele comercial lá.
Mas, assim, eu acredito que hoje aqui deu para esclarecer bastante. E vamos dizer que para cada cliente vai ter uma situação, né? Que se encaixa, se ajusta. E a gente hoje aqui, todo mundo aqui no grupo já sabe qual é o melhor modelo, né? E aí é perseguir esse modelo porque aí ganha produtividade, né? Seria isso. Não, eu concordo, Eduardo. E fora isso, a gente tem vários outros pontos que a gente pode falar aqui de gestão de documentos. Por exemplo, a Cassiane, por exemplo, ela não cobra, está dentro do processo dela, ela tem uma organização lá, cara, beleza. Já a Vanessa colocou aqui no chat que ela nem sabia que deveria cobrar, né? Mas é aquilo, se você organiza o documento no Drive para aquele cliente, deixa tudo organizado e passa o acesso para aquela pessoa, o cliente quando pega aquilo, por mais que não utilize, ele fica extremamente satisfeito. É bonito de ver. Poxa, tá tudo separadinho por pastas e tal. Não que seja ruim, é legal. Mas não cobrar por isso é meio puxado. Porque se você está aqui nesse bate-papo, está querendo escalar o seu negócio e não pensa em sair da operação, talvez é porque você, assim como eu, gosta muito da operação, mas tem condição de sair a hora que quiser. A ideia é essa, pelo menos, né? Você ter essa liberdade para sair. Então, assim, existem vários pontos que a gente deve ter colocando. Quando a gente fala de banco, Eduardo, tem outra questão aqui que ela é muito importante. Por exemplo, Banco Inter. Se vocês entrarem no YouTube do Café, vai ter um café quadro lá do Banco Inter, um assunto que a gente falou só sobre esse banco. O que que acontece? O cliente pedia para me pagar, eu entrava no banco, programava o pagamento e o bendito banco não realizava o pagamento. E o pior, o cliente tinha aprovado o pagamento. Passa-se um mês, passa-se 2 meses, ué, essa conta não foi paga? Vamos colocar um mês, tá? 2 meses a gente não está fazendo serviço direito, um mês. Um mês a conta não foi paga. Vamos, mas eu aprovei. Eu falei, não, eu sei, eu coloquei para você aprovar. E por que que não foi pago? O cliente, muitas das vezes, não vai querer colocar a culpa no banco. Ele vai procurar a parte mais frágil, muitas das vezes somos nós. Não, alguma coisa foi errado, você não deve ter feito direito, alguma coisa aconteceu. Então, o que que eu percebi no Banco Inter, tá? Ele é um banco digital muito bom, mas ele tem muita falha na questão de pagamentos e ele não te gera comprovante de algumas ações, de algumas atividades lá dentro. Então, por segurança, com os clientes que eu tenho no Banco Inter, o que que eu tive que fazer? Agendei, tenho que tirar print e salvar. É claro, eu vou anexar no RP. Fiz o pagamento, comprovou que foi para pago, programado com sucesso, salvo o print, porque já aconteceu várias vezes eu ter que apresentar esse print para o cliente, informando para ele que de fato a operação foi feita, né, e que a culpa é do banco, que a gente vai ter que ver com o banco. Porque tem boletos que não são pagos, que as multas são caras, né? Eu já comentei isso aqui algumas vezes. Eu tenho um cliente que o aluguel dele é muito caro. A multa é de R$ 500. Então, isso acaba pegando e pesando para a gente, com certeza. Então, se adequar com a dinâmica do banco é interessante. Então, é necessário, às vezes, salvar ou não algum documento. Dependente do cliente, ele tem facilidade ou não, então é interessante salvar aquele documento, mas fazer essa gestão, ela é necessária. O Breno colocou a questão das listas, né, que é interessante, e existe a maneira de você ter um drive compartilhado e passar para o cliente também. Outra coisa que faz muito sentido com a questão de gestão de documentos, que na hora que você for cobrar, você pode colocar dessa forma, é que você pode estar tendo uma parceria com a contabilidade, pode estar mandando os documentos de formas separadas, né? Você pode estar mandando de forma zipada, porque o que que acontece? A contabilidade, Patrícia, ela vai receber aquele meu documento zipado, todo bagunçado, todo feio, daquele meu cliente. A contabilidade, ela vai ter uma facilidade se ela tiver integrada junto ao Conta Azul, mas se ela não tiver, ela vai ter que pegar documento por documento e gerar os lançamentos. Se você combina um serviço para a contabilidade, você pode entregar isso mastigado. Seu cliente não necessariamente precisa pagar, mas a sua contabilidade pode te beneficiar dessa forma. Então, é outro ponto aí importante na questão de gerir esses documentos. E, pessoal, alguém mais. Ah, a Vanessa colocou aqui. Inclusive, ontem, graças à gestão de documentos, evitei da cliente pagar uma guia de PIS e COFINS em duplicidade, pois ela não lembrava que tinha pago. E eu havia feito a conciliação e tinha salvo os comprovantes. É. Agora, imagina, Vanessa,
você ter que parar para conferir o que foi pago, o que não foi, a dinâmica de deixar na mão do cliente, tentar pagar algo, ou você não impor que todos os pagamentos deverão passar por você, ou dentro de uma estrutura de processos. Se a ideia é fazer com que a gente facilite ali a organização do dia a dia, então criar algumas estruturas de padrões de operação, ela é muito importante para evitar esse tipo de coisa. Mas ainda bem que você tinha os comprovantes, né? Então, assim, tem essa dinâmica. Basicamente isso. Pessoal, vocês estão tão silenciosos, ou é minha internet? Pode falar, Eduardo. Então, eu percebo às vezes que na operação de agendamento ocorre também horários bancários. Se você mandar uma mensagem para o cliente para ele liberar às 16 horas, padrão, todo dia, ele tiver numa reunião e liberar às 17h30, caiu tudo que você fez, né? Isso serve para a conta azul, o banco da conta azul, serve para a Inter. Então, assim, eu costumo, assim, às vezes ter que realmente parar a operação para dar essa conferida, para ver se liberou ou não liberou, e aí eu reitero para o cliente. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo. Se dispôs a ter agendamento, vai ter esses gargalos mesmo, né? Pode ser que lá na frente, como aconteceu comigo, o cliente confiou muito, muito na minha operação, de forma que ele liberou a senha de liberação para mim também, entendeu? Então, hoje eu tenho autonomia de alguns clientes de fazer a liberação do agendamento. E aí a gente realmente simula no sistema o que foi liberado, notifica o outro, né? Para poder ter, como se fosse, ele não ficar no escuro, o que foi liberado hoje, o que vai ser liberado amanhã. Então, assim, a questão de, com o tempo, ir ganhando essa confiança, porque ajuda muito, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você pode receber algumas demandas, então eu deixei muito claro que eu não ia liberar demandas que não fossem formalizadas via os canais que já tem combinado já, que é e-mail, ou pelo aplicativo até da PlayPO. Então, assim, se eu receber um negócio, paga aí para mim que tem que pagar agora, D mais um, não tem essa não. Eu vou ter que tratar, vou ter que subir para o sistema, a não ser que eu receba uma mensagem do dono da empresa, ele autorizando, entendeu? Mas agora, então assim, é para ter controle. Então, assim, Eduardo, sim. só para eu entender, mas como que você fica, assim, respaldado nessa questão de que isso não pode voltar contra você, no sentido de, nossa, isso daqui eu não lembro de você ter solicitado, assim, do cliente questionar, porque isso eu também não faço de jeito nenhum, e eu tenho retrabalhos aqui com um cliente em específico de agendamento, nossa, meu Deus do céu, cara. Eu agendo e esquece, é um caos. E eu não fico também cobrando o cliente de lembrar, de autorizar, porque acredito que isso é uma responsabilidade dele, sabe? Então, nossa, isso é muito chato. Mas, assim, ouvindo você falar, eu fiquei curiosa para saber nesse sentido, porque eu até vi a Cassiane comentando ali, né? Isso eu não faço de forma alguma. Aqui também não, né? E eu sempre ouvi isso nas formações que eu fiz. Eu queria saber como que você faz nessa questão, assim, de medo mesmo, sabe? Disso ser usado em algum momento contra você. Mas depois você pode comentar, pode concluir a sua linha de raciocínio. Vem desde a época da contabilidade, né? Que já estou muito tempo na área, assim, das duas áreas, e sempre foi questionado, nunca pague alguma coisa do cliente. Então, quando a gente veio para o BPO, há uns 4 anos atrás, isso foi sendo quebrado, né? Falei assim, tem medidas de segurança dentro do processo que vão te respaldar. Então, assim, eu acho que hoje uma conciliação bancária em dia te respalda, já é o primeiro fato. E hoje, com o banco digital fazendo conciliação em tempo real, que é o caso da Conta Azul, que para mim foi muito bom isso daí, de você liberar um agendamento bancário, e não sei se algumas pessoas perceberam, mas eu tive até questionamento de cliente, fala, pô, mas não faz liberação de DDA em lote? Aí eu cheguei e depois eu fui descobrir a lógica, né? Falei assim, pô, mas você está percebendo que você está fazendo um lançamento um por um, você está agendando um por um, mas que você está conciliando naquele momento? Porque quando você libera o agendamento, a conciliação, se você olhar lá, já está conciliado. Ou seja, o seu respaldo está aí. E aí, seguindo todo o início da apresentação hoje aqui, que é
salvar o que tem que salvar para quem precisa, ter os comprovantes. Eu tenho acesso secundário dos bancos, dos clientes. Então, eu não preciso de feedback dele se pagou ou não pagou. Se houve um questionamento do administrativo dele lá, falando que a parte comercial está questionando que foi pago ou não foi pago, como aconteceu esses dias, alguns estornos que ocorreram, eu tive que acionar o dono da empresa. Ele tinha mais expertise de entender o que estava acontecendo na conta, e aí descobrimos que eram questões do banco achar perigoso aquilo dali e bloqueou. Então, assim, são fatos que vão acontecendo no dia a dia que a gente vai mapeando no processo e realmente tem retrabalho mesmo. Não vai ter como não ter. Não sei se eu tentei falar aí o máximo que eu já passei, né? Foi claro, sim. E Eduardo, tem um detalhe, por exemplo, a Cassiane, concordo com ela, eu não pegaria de forma alguma, assim como a Gisele, mas eu já vi casos da seguinte forma: até tal limite, até tal valor, o operador ele está liberado a efetuar aquele pagamento. Boa. Em qual segurança? No contrato especifica que pagamentos até R$ 1.000 ou R$ 2.000, por exemplo, é igual a associação de condomínio, não sei se vocês já viram. No estatuto de condomínio tem isso, né? O presidente da associação, o síndico, ele só pode gastar tanto por mês, coloca algumas regrinhas. No contrato do BPO, vocês podem estar colocando o quê? Que a responsabilidade é inteira do cliente, o cliente arca com as responsabilidades caso algum pagamento seja feito de forma equivocada, não, mas assim, é um risco grande, então quem vai ter que assinar por esse risco também é a empresa. Só que a empresa, pô, Eduardo, eu confio tanto em você, cara, eu sei que você não vai sacanear, para mim tá tranquilo, pelo menos você vai me facilitar muito se você aprovar aqui algumas coisas. E o próprio banco, tem um Banco Inter, por exemplo, que até você pode limitar até qual valor é necessário ter aprovação, até tanto valor. Quantas aprovações precisa? De um sócio, de dois sócios, de todo mundo? De todo mundo. Então ali, por exemplo, o próprio Inter, ele já tem bem isso estruturado. E você pode deixar alinhado com o cliente. Olha, se a gente for utilizar o Banco Inter, eu teria a possibilidade de utilizar. Aí você pode colocar outras cláusulas. Por exemplo, o operador de BPO, ou seja, o BPO financeiro, ele só pode efetuar pagamentos de boletos que estiverem endereçados à minha empresa a qual ele presta serviço, num montante de, sei lá, até 3.500. O máximo que esse BPO poderá pagar por mês é um total de tanto, ou seja, você coloca algumas regrinhas no acordo, no contrato, que vão te trazer um certo respaldo, e se acontecer alguma coisa, vai estar claro. Pô, o Eduardo passou um dinheiro para o Guto, peraí, no contrato fala que ele só pode pagar boleto que tiver com o nosso destinatário aqui da nossa empresa. Então, se você colocar regrinhas assim, eu acredito que talvez não tenha problema. Só que, parando para pensar, é muito trabalho, né, para um cliente, é muita dinâmica. Então, assim, se eu quero sair da operação e se eu quero crescer, quanto mais prático eu for, quanto mais dinâmico eu for, quanto mais eu estabelecer algumas regrinhas, eu consigo replicar e eu consigo colocar mais clientes. Até quando vale, ou até quando é importante para mim ficar preso aos meus clientes na dinâmica com que eles querem, na complexidade deles. A não ser que aquele nicho seja o meu foco, seja o meu perfil, aí eu vou tentar estudar uma maneira para poder crescer. Então, essa questão de Pix, de rotina e valor é extremamente legal. E o Eduardo colocou outro ponto interessante, que é o famoso pagar agora, né? Ah, eu quero que você pague agora. Quando a pessoa chega para mim e fala isso, fala: olha, eu tenho um pacote aqui de R$ 1.500 a mais que eu consigo te atender em 4 horas úteis, em 24 horas úteis dentro do nosso SLA. Se você tiver a fim de pagar, não tem problema. O cliente, não, 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 pode deixar, deixa para as 48 horas aí do seu trabalho, não tem problema. Mas isso também facilita para que você possa ter uma cesta de produtos. Tem clientes que pagarão de sorriso de orelha a orelha essa velocidade nas atividades, mas tem que ser pago, né? E os que são abusados, que tratam a gente como funcionários, como secretários, ou uma relação um pouco diferente, rapidinho, quando coloca a mão no bolso, eles acabam entendendo a dinâmica do processo e vão aceitando, né? Basicamente isto.
Eu acho que eu escolhi um tema um pouco ruim, né? A gente falou de guardar documentos, se cobra ou não, e acabou a conversa. Não tem mais o que se falar. Rapaz, mas eu vou te falar, hein? Pô, acabou que a gente foi parar no agendamento, né? Mas faz parte. Se você Faz vai ter que parte. agendar, você tem que. Mas, assim, agendamento, assim, tem muito a melhorar, porque hoje tem as questões também dos dispositivos móveis, que até é uma dica aqui para todos os BPOs aí, tenha um celular exclusivo para contas bancárias e fique lá no seu trabalho ou na sua residência, para não passar nenhum constrangimento ou nenhum problema com roubo de celular quando você estiver na rua, né? Então, hoje estou com 2 celulares exclusivos para contas bancárias de cliente, para ficar seguro num lugar que não posso correr nenhum risco. Então, assim, vai a dica. E a questão do agendamento bancário melhorou muito com a questão do banco nativo dos RPs. Melhorou muito. Então, assim, quero frisar aqui que vai melhorar muito mais ainda, por conta que vai soltando todo mês outras melhorias, né? Então, essa questão da tesouraria aí, aumento de produtividade aí, só usar o RP só para poder fazer contas a pagar do cliente, é o melhor cenário. E os outros bancos deixar para o cliente, porque o cliente não vai abrir mão mesmo dos benefícios que ele já conquistou lá atrás, né? Questão de lastro, né? Que vamos dizer que esses RPs não vão ter essa questão, né? Pelo menos por enquanto, né? Aí Eduardo, acrescentando aí, Eduardo, como é que você faz na questão de operadores? Por exemplo, quando você pede para o cliente, você pede mais de um acesso, quando esse acesso está para o operador, aí entra a lei de dados, né? Tipo, é importante, isso aí tudo tem que estar documentado, tá, pessoal? Se sim, você vai pegar a operação de um cliente, esse cliente vai te passar o segundo acesso, tem que estar lá na política de proteção de dados. Esse acesso vai dar para qual operador, qual que é a dinâmica, onde que o celular vai estar guardado, quando que esse celular poderá ser acessado, qual que é o tipo de banco, token. Então, sim, todas essas informações, elas vão te livrar de uma multa gigantesca. sim, Porque para dar erro é muito prático, né? Hoje em dia com a tecnologia, muitos golpes, muitas fraudes. Como é que sim. você faz, Eduardo, com Gostei operadores? muito, gostei muito da pergunta. Recentemente comecei essa trilha aí de implantar tudo isso aí que você acabou de perguntar, né? Então, assim, com o banco nativo dentro do RP, o operador ele usa o contas a pagar para provocar o agendamento, né? E aí, eu, como, vamos dizer gestor master do BPO financeiro, eu recebo a notificação do operador no horário que a gente marcar, a gente vai, vamos dizer que a gente vai seguir um agendamento semanal, e aí, exceto aquele caso dos clientes que tem agendamento imediato, caso tenha isso daí contratado, mas se for o caso de fazer agendamento semanal, fica bem confortável, né? Toda sexta-feira, às 15 horas, eu vou receber uma lista lá de, por exemplo, para entrar dentro do Conta Azul de bolso e liberar empresa por empresa, para não ter que liberar para o operador, entendeu? Por questões de ainda não confiar no processo, de eu ter que ter o celular, por exemplo, no caso, quando eu sou contratado para fazer o agendamento, para fazer o processo todo, como eu disse, que tem às vezes cliente que acaba me dando autonomia 100%, dá para fazer, dá para confiar. Mas com o operador, às vezes, não é questão de confiança, questões até de liberação de acesso, que ficam inviabilizadas em conquistar isso daí, né? Então, tem redefinição de senha, tem uma questão igual quem já fez já no Banco Inter, sabe como é que é. Tem todo um processo a ser feito, tem que fazer uma reunião remota só para poder habilitar aquilo ali, e aí pode dar umas bugadas durante o mês, aí você vai ter que refazer aquilo ali. Então, eu acredito que o melhor cenário é usar o banco nativo do RP, e aí aqueles que ainda não deu para chegar a isso, vai se ajustando. Mas o melhor cenário é usar o agendamento via contas a pagar do RP, mandar para uma pessoa só da empresa, que é aquela pessoa que vai ser responsável pelas liberações. E aí fica tranquilo. Gente,
Deixa eu até entrar nessa pauta um pouco, que é uma pauta. Deixa eu até ligar minha câmera aqui, Ju. Que é uma pauta interessante, porque assim, eu tô com 2 funcionários hoje e um deles é home office, né? E isso daí foi um problemão para mim agora, questão de celular, de liberação, sabe? Porque tava tudo no meu celular, porque até então era só eu que fazia a operação, tava todo lindo, perfeito, maravilhoso. Aí entrou essa pessoa aqui home office. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Aí pedi para os clientes a liberação. Aí entrou outra pessoa aqui comigo. Aí eu até estava pedindo para alguns clientes outros, mas assim, é uma situação meio desconfortável, eu sinto, sabe? De passar para o cliente que precisa fazer essa liberação, outro celular e tudo mais. Então, eu até mandei mensagem para o Eliandro, que foi meu mentor, né? Que eu fiz uma das formações com ele, perguntando como que ele faz. E no caso deles, lá, por ser uma empresa muito grande, né? E todo mundo trabalha de home, ele manda um celular para cada operador. E na hora que ele vai pedir para o cliente liberar, ele já pede, já sabe quem vai fazer, né? Então já pede ali para liberar 2 acessos pelo celular para conseguir fazer as liberações do pagamento. Mas isso eu vejo que é um problema no nosso trabalho, sabe? Eu não consegui enxergar uma solução fácil ainda, a não ser, assim, presencial fica mais fácil, né? Porque se precisa de um celular, coloca, centraliza todos os bancos ali e aí fica liberando de todos, o Inter, Santander, que o Itaú é pelo computador, né? Então facilita muito. Agora, os outros não, os que precisam de token mesmo, sabe? É uma deficiência assim, que eu tenho aqui e que eu não consigo pensar numa solução para os funcionários que são home office. Os que são presencial, eu até pensei nessa questão de deixar um celular para liberar para todo mundo, mas quem é home eu preciso ficar solicitando, sabe? Vocês têm alguma. Talvez a ideia do Eduardo de usar o RP legal, a possibilidade de padronizar um tipo de banco também. E existe uma solução, Gisele, que é o seguinte: no computador é legal porque Itaú, Sicoob, você tem que liberar a máquina, o Banco do Brasil também. Mas se você cria uma máquina virtual, qualquer pessoa pode acessar via servidor. Máquina Então, virtual? tipo, esse problema já foi solucionado com o computador. Só que tem um detalhe. Há uns 3 anos atrás, eu colocava o Android emulado dentro do computador para brincar com algumas ferramentas, alguns aplicativos. Não sei, tá? Não é minha área. Mas se a gente coloca o Android num emulador dentro de uma máquina virtual, esse Android vai fazer tudo que um telefone faz, ele pode fazer as liberações, por exemplo. Então, isso já seria uma possível solução. Lembrando que eu falei de uma solução para o computador que talvez se aplicaria ao telefone. Não sei se funciona assim. Como que Porque você faz hoje? emuladores, como é que nós fazemos? A gente está reformulando toda a estrutura e hoje a gente está utilizando, como o Eduardo falou, a questão de deixar um único meio de pagamento e uma dinâmica para que seja feito por ali pelo RP ou pelo banco linker, né? Porque o banco link a gente consegue utilizar de algumas APIs para facilitar o processo. Eu não tenho celular, assim, vários celulares. Não, Tem mais. não precisa. Tipo assim, se a ideia é crescer, né, você tem que tirar essas pedras de tropeço. Você tem que tirar essas... Exatamente. Hoje a gente tem um robô que faz os agendamentos. No Banco Linker a gente consegue fazer isso, por isso que a gente não trabalha com outro banco hoje. Alguns você já consegue, por exemplo, acho que o BTG você já consegue fazer isso, outros bancos você já consegue fazer isso de uma forma fácil. Então aí não precisa de operador, nada, né? Você automatiza o agendamento por robô. Muito legal, vou Não tem procurar mais esse problema. até esse robô aí, eu vou procurar saber também para entender como funciona. O nome do nosso robô é Sebastian, né, Breno? É o nosso assistente virtual. Brincadeira. Cris levantou a mão, pode falar. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu ia falar da máquina virtual, que eu ainda não utilizo, mas já me indicaram, queria saber se alguém utiliza e como é a experiência, porque aqui nós somos em 5 pessoas, todas de home office, né? Mas os acessos são feitos só para mim ou para a Simone, que somos as sócias da empresa, então só nós temos os acessos. Quando o cliente começa com a gente já faz 2, um para mim e um para ela, independente de quem vai operar a empresa. Mas, como
nós estamos tendo algumas mudanças e vamos precisar que algumas operadoras também acessem, nós estávamos verificando essa questão. Aí eu queria saber se alguém já utiliza e como funciona. Quem me indicou a máquina, eu ouvi o Eliandro também falando numa live dele, se não me engano, ele falou, ou não sei, um outro lugar, e depois conversando com a Monique, que é a ex-sócia dele, ela também falou da máquina virtual. O processo, Cris, ele é bem simples. Normalmente, a empresa, sua empresa, por exemplo, vai ter que ter um técnico de TI que vai usar... Azure, como é que fala, Breno? Azure. No modo português, eu falo Azure. Pronto. Você usa o Azure ali para criar uma máquina virtual e o procedimento é bem simples. Você clica no ícone no computador, ele abre um novo computador e você mexe como se estivesse mexendo no seu. E você dá acesso para as pessoas entrarem. Então, elas vão entrar com login e senha, como se estivesse usando um perfil, e ali dentro vai ter os bancos, os acessos, a liberação. Você pode deixar o IP fixo, porque o banco ele vai exigir que tenha o IP, que tenha toda essa dinâmica. Aí ele vai fazer todas essas parametrizações e toda vez que alguém precisar entrar naquele banco, entra via servidor e faz. As contabilidades utilizavam muito antigamente porque os sistemas tinham que ficar rodando dentro do servidor local. E muitas pessoas, para acessar de outros lugares, eles utilizavam via máquina virtual. Então, assim, eu cheguei a utilizar, Cris, faz uns 3 anos isso. Um banco Sicoob. Era bom, para mim não tinha problema algum, era bem tranquilo. Só precisa de um técnico de TI para poder fazer essas configurações, para criar essa máquina. Você nem precisa ter o Azure, você pode contratar do próprio técnico. Normalmente eles têm essa disponibilidade de fornecer esse espaço, essa máquina virtual. Agora, Gisele, é uma coisa a se pensar, né? Um emulador de Android para facilitar essa questão dos bancos. Agora, banco é algo muito seguro. Eu não sei até onde e quais são as travas de seguranças que dá para permitir ou não essa possibilidade. Então, pensando na segurança do banco, talvez não. Vocês conhecem algum banco que não tenha tanta necessidade de estar utilizando essas validações para facilitar as operações ou não? Mas, Guto, essa pergunta de conhece algum banco para facilitar isso? Pelo menos aqui, né, independente de onde a conta será paga, nós acessamos todas as contas dos nossos clientes, né? E sempre tem um banco que precisa do computador, né? A Caixa precisa do computador, acho que o Itaú precisa do computador, o Sicoob, não me lembro, a gente usa Sicoob também, acho que precisa também. Então, como nós temos que acessar todos, pelo menos aqui, né, nós acessamos todas as contas, ainda que nós tenhamos uma conta corrente para tesouraria, que você citou, né, só para pagar e receber, de qualquer forma, a não ser que essas outras contas, o BPO não tem acesso, o cliente mande, seria isso? Ó, você comentou Caixa Econômica. Você sabe qual que é o valor que eu cobro de Banco do Brasil, Caixa Econômica e BRB, né? Se o cliente chega para mim com uma dessas 3 contas, eu cobro entre 950 a 1.500, só para gerir essas contas. Só para conciliação? Não, se o banco... Porque assim, Gisele, o cliente está chegando para você, você vai fazer a precificação dele. Aí você vai cobrar tanto por boletos, tanto por emissão de notas. Ah, você tem alguma plataforma de recebimento? Asas, Yugo tem, PagSeguro tem. Ah, por cada conta de recebimento eu cobro R$200, por exemplo. Se alguém chega para mim com um banco digital, pelo menos chegava, não faço mais dessa forma. Se alguém chegava para mim com um banco digital, eu cobrava 120. Se alguém chegasse com um banco tradicional, Itaú, Santander, 180. Mas se alguém viesse com o Banco do Brasil, Caixa Econômica ou BRB, era 1.000 para cima. Só para gerir, fora o que eu já ia cobrar de BPO financeiro. Porque o desgaste, o banco é muito bom para mim e para você que é pessoa física e jurídica, mas o desgaste, toda hora o acesso não dá, a integração não funciona, precisa de chave J, chave Y, 55 senhas, o limite cai. Procuração, né? Nossa, Você tem que fazer procuração, você tem que viajar para dar um abraço no gerente. Aí eu brincava até, o pessoal ria, falava assim, olha, esse dinheiro não é porque é difícil, é porque eu preciso gastar com caixa de bombom e flores pro gerente, porque senão o negócio não anda. Então, assim, para esses bancos, eu confesso que como é que eu faço com o cliente para que ele possa entender e para que talvez eu não acesse, tá?
digamos aqui, Eduardo, eu vou pegar você como exemplo. O Eduardo, ele tem um Banco do Brasil, ele tem um bom relacionamento com o Banco do Brasil, tem uma conta lá há 55 anos e ele não quer se desfazer dela. Falou, não tem problema. A gente vai utilizar aqui um banco para tesouraria, mas o que a gente vai fazer com o meu Banco do Brasil? Deixa ele aí, continua usando. Se você tiver um número aí de 5, 10, até máximo 15 movimentações mês nele, eu faço para você até de graça, mas com uma condição. Uma vez por mês, ou a cada 3 meses, dependendo do relatório que eu for mandar para ele, você me manda o extrato FX e o PDF. Por quê? Eu deixo muito claro para o cliente que conseguir essas informações é muito trabalhosa e dificultosa, por isso que eu vou cobrar caro. Se ele não está disposto a cobrar caro, que ele faça, que ele traga. Então, olha, cliente, se não tiver trabalho para você e não tiver problema, manda para mim uma vez por mês o extrato FX, o PDF e está tranquilo. Se você quiser que eu tenha um acesso, não tem problema, mas eu quero deixar bem claro que não vai ser no meu tempo e nem no seu, vai ser no tempo do banco. Então, se você não me exigir nada de corriqueiro, de rápido deste banco, beleza. Aí eu vou lá, peço acesso secundário, a gente tenta, a gente faz as conexões. Ou seja, a chatice de ter que lidar com esses 3 bancos, ela vai diminuir a uma vez por mês. Eu consigo superar isso, sabe? Para mim é tranquilo. Não vai ter problema algum entrar uma vez só no mês para poder pegar essas informações. Mas voltando, se vocês querem agilidade, algumas condicionantes serão necessárias, porque senão não faz sentido, né? A Nina levantou a mão. Não sei se eu te respondi, Cris, se era mais ou menos isso que você queria saber. Eu particularmente faço assim, funciona. Era isso mesmo. Nós até já adotamos com alguns clientes essa questão da conta, uma conta corrente só para isso, só para pagar e receber. Inclusive, eu tenho um cliente que eu achei bem bacana, o único até agora que trabalhava dessa forma, ele já veio assim, ele tem uma conta corrente só para receber e uma conta corrente só para pagar. Ele chama de conta recebedora e conta pagadora. E então, quando ele vai pagar, ele transfere o dinheiro lá para a conta pagadora. Mas ele fez isso por um motivo bem interessante até, porque quando ele não tinha BPO, a colaboradora dele tinha senha master. Então, ele só liberou para ela a senha master da conta pagadora, que é onde não fica o dinheiro. Aí, lá na conta recebedora, só ele tinha senha. Então, ela apresentava para ele o relatório de contas a pagar. Hoje, o contas a pagar é X. Ele transferia X para a conta pagadora, que era onde ela tinha acesso. Ela pagava tudo e apresentava o relatório para ele. Foi uma maneira segura que ele encontrou de não desviar o dinheiro da conta dele. Eu achei legal. Tem um cliente nosso aqui, que eles mexem com consultoria, é uma holding já. O que eles fazem? Eles colocaram uma das empresas para pagar e receber, a outra só para poder executar as atividades, e eles têm que repassar o dinheiro para os sócios, né, as comissões e os repasses ali de lucros. Eles fazem isso através da holding. Eles tiram na mão de qualquer pessoa, joga lá dentro, e essa conta da holding só serve para essa dinâmica. Então, assim, claro, cada vez mais que a empresa vai crescendo, para cada serviço que você faz, você vai poder cobrar um pouco mais ou não. Mas essa dinâmica é bem interessante. Eu, particularmente, nunca tinha visto. Não sei se eu assumiria, mas é interessante. Nunca tinha visto essa dinâmica, mas ele fez para se precaver mesmo. Então, a conta que ela que ela pagava as coisas, né? Que ela tinha senha master, nunca tinha dinheiro. Só entrava dinheiro lá no dia de pagar a conta, ela pagava, zerava. Juntar para uma data só também ajuda muito. Sim, Nina, ele pagava um dia na semana só. no mês é melhor ainda, tá? Na verdade, na verdade, o que eu ia falar é essa ideia da Cristiane. É que eu entrei atrasado, gente. Eu perdi hora, desculpa. Eu vou pôr na minha agenda 2 horas. Quando eu vi, já era 2h30. A ideia era essa, não sei se já foi falado, de usar o banco virtual do ERP e fazer o dono passar o dinheiro e movimentar aí já direto. Aí não precisaria abrir várias contas secundárias. Não, mas é isso mesmo, perfeito. Isso daí não é usado? Não funciona? Não poderia... Dessa forma que a Nina falou, entra nisso que o Guto falou. Aí as outras contas, o próprio empresário pode mandar a cada X dias, né? Sei lá, 7, 14, 21, 90, como for
a demanda do trabalho. Para E- simplificar, assim, de não ter que autorizar, né, várias contas para o BPO fazer. E aí usa a virtual, né? Uma conta virtual sistema ou cria-se uma conta virtual. Você quer ver um ponto interessante disso que a Nina trouxe? Me recordou aqui uma situação bastante interessante. Muitos empresários não querem que o operacional dele, ali, da empresa, saibam do que está acontecendo de fluxo de dinheiro da empresa. Vamos colocar um caso simples. Vamos pegar um dentista, ele tem uma secretária, ela faz os recebimentos, faz os agendamentos, mas quem cuida do financeiro dele somos nós, BPOs. Muitos empresários não querem que aquele assistente, que aquele operacional dele ali no local, saiba de muita coisa. Eu me deparei com um esses dias e achei interessante. Como assim você não quer que seu financeiro saiba quanto tem na conta? Sabe o que ele faz? Ele tem uma conta escondida que é da Nubank. Elas não têm ideia que essa conta existe nem que tem dinheiro ali. E uma vez por mês ele joga o valor para aquela conta que elas podem estar pagando e movimentando. E ele não quer que nenhuma funcionária dele saiba que valor que tem ali dentro. Então, uma vez que você faz o BPO para quem já tem um pouco dessa estrutura e limitar essas situações, é um possível pacote de serviço que você pode estar oferecendo, tirando esses acessos de algumas pessoas e criando uma dinâmica de recebimento, criando uma dinâmica de contas e passando relatórios somente para os sócios ou para os empresários locais. Aí entra nessa questão de gestão de documento, né? Então, a cliente ou a operadora que fica passando essa documentação, por onde que ela vai passar, por qual mecanismo, como que você vai estar recebendo tudo isso. Então, além de falar de gestão de documento, é extremamente importante atrelar isso a qual ferramenta você vai estar utilizando para receber todas essas informações. E se o cliente ele vai ter acesso a esse histórico ou não. Então, a gente pode entrar aqui em várias ferramentas, várias situações de como poder estar recebendo esses documentos. O problema é que cada caso é um caso, ele tem que ser estudado, né? E eu volto a falar, o ClickUp ele é maravilhoso nesse sentido. Pessoal, batemos o nosso horário, mas o assunto ele é curtinho, né? Tudo bem que a gente falou de vários outros pontos aqui, mas a gestão de documentos ela é algo simples. Nós esperamos aqui que, de alguma forma, podemos ter ajudado aqui com esse nosso bate-papo, com algumas ideias, com alguns insights. Se vocês gostaram, né, e puderem compartilhar lá nas redes, marcar o café, dar um joinha, vai ser muito bom aqui para nós. E os outros assuntos a gente pode estar permeando eles um pouco mais e falando nos outros encontros, tá? Se alguém mais quiser comentar ou falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Mas eu acho que a ideia era essa mesmo, falar um pouco sobre essa gestão de documento. Ninguém falou o preço que cobra, né? Assim, quanto que você poderia estar cobrando. Mas lembrando, pode se cobrar por essa gestão de documentos, pode negociar com o contador para que você possa estar mandando essa documentação. Alguns RPs permitem que vocês tenham essa redundância de puxar todos os documentos de uma única vez para estar salvando no Drive. Pode falar, Nina. Quando você fala de cobra R$ 100, 120, 900 de documento, é no mês? Como que... A gente já teve esse bate-papo da precificação e eu fiquei pensando, quantidade de documento. Eu nunca contei aqui quantos documentos eu lanço no mês. Estou prestando atenção nesses detalhes. É isso? Sei lá, 10 transferências no mês. É assim? Nina, o que acontece? Quais são os documentos que normalmente nós temos acesso para efetuar algumas operações? São boletos, notas fiscais, faturas, comprovantes, basicamente isso. Se dentro da sua operação você já está tocando com o seu cliente, você vai lá no RP e coloca lá contas a pagar. Puxa naquele mês, com algum filtro, quanto daquelas contas teve a necessidade de manusear algum documento ou obter algum documento para executar aquela ação. Então, contas a pagar, todas as contas a pagar foram via boletos. Naqueles lançamentos, eu tive 300 lançamentos naquele mês. Então, você tem uma ideia que você teve que gerir 300 documentos. Aonde que você colocou aqueles documentos? Como você recebeu? Aonde você salvou? Quando você salvou aquele documento, você parou para colocar dentro de um drive, dentro de uma pasta, criar acesso para o seu cliente e renomear documento por documento?
Se sim, é uma baita trabalheira e você daí já pode pensar em algum valor para cobrar para esse cliente. Então, normalmente, eu tenho colocado o quê? Em torno de 500 a 540, 600 reais para fazer gestão de documentos. Até 300, até 500 documentos, digamos assim. Não tem problema. E eu passo para o meu cliente, olha, eu posso cuidar dos seus documentos, te entregar no Drive bonitinho, renomeado, todos eles, eu cobro tanto. Você tem necessidade? Não, não tenho. Mas eu queria ter uma segurança. Olha, o que eu posso fazer é juntar todos os documentos que você me mandar, consolidar eles num único local e você ter acesso quando precisar. Não, dessa forma eu já gosto, então eu posso cobrar um pouco mais barato por só compilá-los, porque alguns RPs já fazem isso na hora que você vai exportar para a contabilidade. Então Isso eu ia perguntar. você pode fazer isso, por exemplo, qual RP que você está utilizando, Nina? Fome. OMI. Dentro do OMI, na dinâmica de você exportar para a contabilidade, acredito eu que ele te dá essa possibilidade de baixar todos os anexos. Eu mando todo mês. Já mando todo Justamente. mês. Basicamente isso. Legal. Então, perfeito. Bom, pessoal, acredito que seja isso. Muito obrigado. Eu tentei esticar ao máximo, mas esse assunto de fato nos pegou de surpresa. É algo até aparentemente simples, né? Mas tomara com que a gente tenha falado aqui tenha ajudado de alguma forma. E Já virou automático. segunda-feira nós teremos especialista, certo? Nós vamos falar com Luiz Eduardo Macedo. Ele vai falar sobre inteligência artificial, Open Finance na contabilidade. Então, se vocês quiserem já deixar marcado aí na agenda para a próxima segunda-feira, 14h, estaremos falando ali com o Luiz sobre inteligência artificial, Open Finance na contabilidade. Perfeito? Ótimo. Então, é isso. Muito obrigado a todos e até segunda-feira a gente se vê. Não deixem de ver o YouTube, tá? E se inscreverem lá, por favor, deixem seu like lá para nós. Até mais. Até mais, tchau, tchau.